Efésios 4:30. Diz assim a palavra do Senhor: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Uma ordem que Paulo deu para os irmãos de Éfeso e para nós, para mim e para você. Se os irmãos se lembram do estudo de Efésios, mudança bíblica, nós começamos já há várias semanas. Isso aqui hoje, é continuação daquela pregação, daquela série de mensagens chamada Resoluções. O ano já começou, e você já deve ter tido sonhos e metas para começar bem nesse ano, em todas as áreas ou em diversas áreas da vida. E o meu encorajamento para você é de que você deseje mudança, que é sempre positivo mudança boa, mas uma mudança bíblica, do jeito que Deus quer que tenhamos a mudança. Os textos, os versículos 22 a 24 de Efésios, capítulo 4, vai mostrar para nós quais são os tipos, ou os passos, ou as 3 regras para a mudança. E se os irmãos lembram aqui, a primeira regra é despojar. A gente não vai voltar lá no texto, porque nós já temos repetido muito, mas o versículo 22 fala para nós despojarmos, ou tirarmos as roupas sujas da velha natureza, do velho homem. É uma figura de uma troca de roupa, é uma ilustração de alguém se trocando. Você tem que, para ter uma mudança bíblica, o que Deus ensina e recomenda é tirar o que é ruim, tirar o pecado. Exige arrependimento e fé no Senhor Jesus Cristo. Depois você tem que renovar a sua mente, não é só tirar o ruim, você tem que manter, você tem que permear, você tem que encher a sua mente com aquilo que é de Deus, da palavra de Deus e do exemplo do Senhor Jesus Cristo, que para nós revela na prática o como que Deus quer que vivamos. Isso é renovar a nossa mente, é uma transformação que vai na vida cristã daquele que se converte e cresce, a renovação da mente. E o último passo, revestir. Lembra que agora você já não tem a roupa suja, você se arrependeu daqueles pecados, daqueles hábitos, daquilo que desagrada a Deus. Você já sabe o que é certo, porque Cristo te ensina e Ele exemplifica, e agora você vai fazer o que é certo. Você vai colocar a roupa nova, se revestir do novo homem. Então, este é o método de mudança bíblica, irmãos. Não existe reforma, na vida cristã que agrada a Deus para que haja uma mudança. Existe transformação. Ou seja, você tem que tirar, renovar e pôr. Esse é o método. Nós falamos de vários pecados, que Paulo ele exemplifica aqui. Falamos da mentira, deixai a mentira. E devemos falar a verdade. Então, na boca de quem segue a Jesus Cristo, deve cada vez mais enterrar ou tirar os hábitos de mentir, de exagerar, de tentar florir coisas que não são, mas de falar de sim, sim, não, não, de falar a verdade, falar o que é certo, E porque nós somos membros uns dos outros, as pessoas devem confiar na gente. E se nós pregamos um evangelho aí fora e nós não cumprimos, nós mentimos aqui dentro, que credibilidade nós vamos ter, Então devemos ser assim como eu sou com você, os irmãos devem ser para comigo, devemos cada vez mais praticar a verdade, falar a verdade, deixando a mentira. Outra coisa, a ira pecaminosa. Podemos ficar irados, mas desde que não pequemos, o que é muito difícil. E devemos resolver logo, reconciliar logo, não se põe um sol sobre a nossa ira. E não devemos dar lugar ao diabo, porque o diabo usa quando nós pecamos por ira e quando nós não resolvemos nossos problemas, nossas iras. Então devemos irar sem pecar ou reconciliar com os irmãos. Nós falamos também de furto. Aquele que furtava, não furte mais. E furto tem várias nuances, não é só arrancar a carteira, mas é não tirar nada que não lhe pertence, tá bom? Como patrão, como empregado, como estudante, em qualquer área da sociedade, nós temos a chance de furtarmos.
mas nós devemos não fazê-lo. Devemos trabalhar duro, honestamente, para poder abençoar os outros. O alvo não é só ter para si, irmãos, mas é abençoar os outros. Olha para você ver que padrão excelente que Jesus Cristo exemplificou para nós, né? Olha o que Jesus fez, ele deixou a glória, veio aqui, ele fez a maior obra que se podia ser feito para o nosso benefício. Olha que coisa, irmãos. Para aqueles que não podiam pagar, Jesus pagou. Ele trabalhou, ele se doou. Quanto mais nós que temos a graça de Deus, recebemos sem merecer, devemos fazê-lo. Então, devemos não furtar, mas trabalhar e doar. As palavras malignas, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Palavras que desonram a Deus, piadas sujas, né, maliciosas, ofensas, denegrir a pessoa, coisas que você sabe que não vai edificar, que não vai trazer graça. Então devemos abandonar essas coisas e trocar nosso linguajar, converter não só a nossa aparência, mas converter nosso pensamento e as palavras que daqui saem. Então devemos substituir um palavrão por palavras de encorajamento. Então, se você cresceu ouvindo e falando palavrão, pede para Deus te ajudar e coloca palavras ali de abençoar alguém, né? Um encorajamento e falar a verdade com graça e amor. Nós falamos disso, nós falamos de vários assuntos, mas hoje é esse versículo que nós lemos aqui. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Em todos os versículos anteriores, Paulo lhe dava um exemplo negativo de coisas que devíamos deixar, despojar, e um exemplo positivo do que devemos substituir. E no meio tempo, a razão, ou porquê, né, que seria então de renovarmos com o exemplo da palavra de Cristo. Nesse aqui só vai encontrar essa ordem, uma ordem negativa. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Será que Paulo esqueceu de seguir a sequência? Obviamente não. Paulo tinha um propósito em fazer dessa maneira aqui. E a gente vai tentar olhar, irmãos, observar o texto e aprender com o texto, com que a palavra de Deus nos fala e nos fala ao coração. Primeira observação que eu queria dizer para os irmãos é que o Espírito Santo aqui, do qual está se tratando, é uma pessoa, tá? Nós vemos nas Sagradas Escrituras a verdade de Deus revelada de que o Espírito não é uma força operante de Deus, não é uma capacidade de Deus. Assim como o Pai, assim como o Filho, o Espírito Santo, ele é uma pessoa e ele possui todos os atributos da divindade. O Espírito Santo, nós vamos ver aqui, ele é santo, ele é separado, ele está acima, ele é padrão para nós. E ele tem um ministério bem específico dentro da Trindade, do Pai, do Filho, mas também dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja e no mundo. Mas nós vamos observar, se os irmãos olhar aqui primeiro a pessoalidade do Espírito Santo. Como que podemos entender que o Espírito é uma pessoa? Se você percebe isso só pela maneira como é escrito, pela gramática, né? Para não usar esses nomes difíceis de português para quem se arrepia com regras gramaticais, né? Pronomes, né? Mas vamos ler João 14, 17. Leamos juntos, como está aqui na tela. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então está falando ou prometendo a vinda ou o ministério específico do Espírito Santo habitando naquele que segue a Jesus, e está se referindo ao Espírito não como algo neutro, mas como uma pessoa, o Espírito da verdade, tá? Porque não o vê nem o conhece, mas vós o conhecereis. Está se referindo ao Espírito Santo na terceira pessoa do singular, é alguém. João 16, 13 diz, mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que estiver ouvido e vos anunciará que há de vir. Então, isto é uma das provas da pessoalidade do Espírito Santo, tá bom? E outras de muitas provas
é o fato do consolo do Espírito Santo, ainda em João 14. Vamos ler juntos o verso 16 e o 26, como aqui está. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, que fique convosco para sempre. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, a pessoa do Espírito Santo, ele é outro Consolador, que veio, quando Jesus partiu, ele enviou o Consolador, o outro Consolador, a outra pessoa da Trindade que habitou e habita conosco no momento da nossa salvação. Ele é o Espírito Santo. E Deus, através dele, eu digo, a divindade, através da pessoa do Espírito Santo, nos ensina todas as coisas e nos faz lembrar de tudo quanto Jesus Cristo nos disse. Então, quem é que nos atiça a memória? Quem é que nos traz à nossa mente as palavras de Jesus que queimam o nosso coração? O Espírito Santo de Deus. Então, há muita doutrina equivocada a respeito do Espírito Santo, há muito misticismo por aí. E é preciso voltar às Escrituras, ver o que a Bíblia fala sobre o próprio Espírito Santo. Então nós estamos nas Escrituras, vendo que Jesus assim o prometeu, como uma pessoa que consola, que ensina, que nos relembra das palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, que Ele habita naquele salvo, naquele que um dia foi remido pelo sangue do Cordeiro. Então nós temos a presença dele, o consolo, o ensino, o testemunho. O Espírito Santo, diferente de uma força, ele é inteligente, tá? Ele possui inteligência. Olha interessante aqui, vamos ler juntos 1 Coríntios 2,11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. E ele nos ensina, ele nos revela, ele nos relembra, ele possui intelecto, ele é inteligente, e devemos lembrar da pessoa do Espírito Santo aqui. O Espírito Santo possui vontade, desejos e vontade. 1 Coríntios 12:11, leiamos juntos. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, até mesmo no momento dos dons espirituais que o Espírito distribui, ele faz assim como quer. O desejo, a vontade dele é assim operada. Então, estamos vendo características da pessoalidade da pessoa do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele também convence este mundo do pecado. Então, quando você ora para a salvação de um perdido, sabe que Deus vai operar no coração, vai trazer à tona a realidade do pecado dos perdidos, para que eles entendam e busquem a Deus e recebam a salvação. Devemos lembrar que o Espírito é quem os convence. Vamos ler aqui? E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Quanta coisa, quantas ações que o Espírito Santo opera em favor dos cristãos e em favor dos perdidos. Atos 5, 3 e 4 é uma prova clássica da divindade da pessoa do Espírito Santo. Essa ocasião aqui, irmãos, os irmãos lembram, a igreja tinha acabado de começar. A igreja inicial, primitiva. E as pessoas estavam colocando aos pés dos apóstolos bens, posses, ofertas. E é voluntário, ninguém obrigava ninguém. Mas por alguma razão, este casal, Ananias e Safira, eles venderam uma propriedade. Ninguém obrigou, eles quiseram fazer isso. E eles fingiram ou mentiram o valor da venda para parecer que eles estavam dando muito. Não precisava nada disso, né, irmãos? Não precisava. Aqui eles queriam impressionar. E eles falaram que deram tudo, mas não deram tudo, deram parte.
Isso não foi bom aos olhos de Deus. E olha o que diz aqui, vamos ler juntos 3 e 4. Disse então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Porque formaste este desígnio em teu coração, não mentiste aos homens, mas a Deus. Está bem claro aqui, né, irmãos? Ananias, ele não mentiu para a força operante do Pai. Ele mentiu para Deus. E falou, mentiu ao Espírito Santo. E lá no final fala, não mentisse aos homens, mas a Deus. Porque o Espírito Santo é Deus. Então dá para ver claramente a divindade da pessoa do Espírito Santo. É desse que o apóstolo Paulo fala e dá a ordem: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então esta é a ordem, irmãos. O Espírito Santo, ele pode ser entristecido. É possível alguém entristecer, assim como foi possível alguém tentar mentir para ele. Assim como é possível alguém tentar mentir para o Filho de Deus, para a segunda pessoa da Trindade, e para a primeira pessoa da Trindade, mentir para o Pai, é possível mentir para o Espírito Santo. E é possível entristecer o Espírito Santo. Então a gente vai ver o que o texto fala, o que é entristecer. Se os irmãos olhar o capítulo inteiro de Efésios, os irmãos vão ver uma lista de coisas ruins. Uma lista de ações do velho homem que devemos tirar, devemos nos despojar. Tá? O versículo 22 de Efésios 4 falou aquilo que devemos fazer. Vos despojeis do velho homem, ou seja, tirar tudo aquilo que faz parte do homem velho, que mora lá dentro, do pecado que habita em nós. E o que era? Antes do versículo 22 já tinha uma lista grande. Depois do versículo 22 a lista continua. Por causa do tempo, eu vou deixar os irmãos, se quiserem depois, tirar uma foto ali e pesquisarem com mais tempo em casa. Mas no versículo 17 vai falar da vaidade da mente. Assim como os gentios andavam na vaidade da mente. Ou seja, nós estamos vendo aí fora uma celebração chamada Carnaval, Festival da Carne, né? Onde desenvergonhadamente as pessoas estão celebrando o que a carne deseja. Né? E nós sabemos que isso não convém a quem é regenerado, quem é salvo, não é verdade? Se a pessoa é salva, ela tem que estar pulando do carnaval e não no carnaval. Pulando longe disso aí. Mas esse tipo de desejo ou hábito vem porque a pessoa é uma velha natureza, ela tem uma velha natureza, ela está longe de Deus, não conhece a Deus, ela precisa da graça de Deus. Porque enquanto ela vive no velho homem, ela tem essa vaidade da mente, esses pensamentos vazios, que não vão levar a nada. Pelo contrário, vão trazer malefícios para a vida das pessoas. As pessoas eram entenebrecidas no entendimento. As pessoas eram separadas da vida de Deus. E Paulo fala para tudo isso desagrada a Deus, tem que ser tirado. Ignorantes de Deus, duros de coração. Deve ser tirado isso. Sem nenhum sentimento. Quanto mais longe a pessoa fica de Deus, mais dura ela fica, mais insensível e cruel ela se torna. Por mais que pareça bonzinho, ela aprova coisas que são horrendas em nome de algo que ela gosta. É assim que acontece. A ignorância e a dureza do coração. Sem nenhum sentimento. Não é que a pessoa perde, né? Fica seca e não sente mais nada. Ela sente muita coisa, mas coisa ruim. Coisas egoístas. Porque ela se revoltou contra Deus, ela é rebelde contra Deus, e tudo isso faz parte do velho homem. Paulo explica em detalhes, você pode ler lá com calma e com atenção. São entregues a dissoluções, ou seja, a coisas, a prazeres que vão afundá-la cada vez mais no buraco, longe de Deus. E aí fala no versículo 25, desse lado aqui, aquilo que nós já falamos, da mentira, devemos deixar, da ira pecaminosa, do furto, das palavras torpes. E aí o que nós não falamos ainda, amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e todo tipo de malícia.
Tudo isso, irmãos, não resume todos os pecados que existem, mas já nos fala que é tudo coisa ruim. Não tem dúvida disso, né, irmãos? E tudo isso faz parte do velho homem. Então, o que é que entristece? Como que alguém pode cumprir a ordem de Paulo? Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. É quando ela faz aquilo que o velho homem está falando para fazer. Quando a gente ouve o velho homem e não está com o novo homem, né? Não se veste do novo homem, não tem a mente transformada. Então é assim que alguém pode entristecer o Espírito Santo de Deus. Pastor, mas como um crente, alguém salvo, consegue entristecer quando ele rejeita a transformação que ele já tem em Cristo, a palavra de Deus que está falando, e ele mesmo sabendo, ele faz o que é errado. Ele, ao invés de tirar aquele hábito pecaminoso, ele continua com aquilo. Mesmo que o Espírito convence, que a luz do Espírito Santo está ali piscando no coração e na mente, falando, está vendo, isso é errado. Mas, e continua. É assim que se entristece o Espírito Santo de Deus. Devemos lembrar disso. Agora, uma coisa interessante do Espírito Santo é que o Espírito Santo, ele cumpre algumas obras. Por exemplo, ele sela a vida do cristão. É isso que o texto fala, né? Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados. Ele sela. Leamos o que está aqui em Efésios 1:13. Vamos ler juntos? Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, o selo do Espírito Santo, irmãos, isso aqui, esclarecendo bem para os irmãos, não é algo que você ganha além da salvação. Isso aqui é no momento em que você se arrepende dos pecados, recebe Jesus como Salvador, você é selado. Tá bom, irmãos? Olha aqui. Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados. Na hora, irmãos, é algo instantâneo. É uma realidade espiritual que acontece de fato na vida da pessoa. Ela nasce de novo e o Espírito sela ela na hora. A ideia de selar, irmãos, se você lembra, por exemplo, você vai mandar uma carta para alguém, até hoje se usa selo, não é verdade? O selo que nós conhecemos, daquele quadradinho que é adesivo e que tem um preço que você paga, e ele garante que aquela carta chega daqui para onde você quer destiná-la. O selo antigamente, e que Paulo está se referindo aqui, tem algo um pouquinho, né, a ideia básica, mas é a ideia de quando um rei, por exemplo, ia mandar ou assinar um documento, ou autenticar algo, ele pegava o anel dele, e ele, com um tipo de cera, ele chumbava, ele marcava aquilo que era mostrado, então. Indica posse, indica que alguém de autoridade, com autoridade, está fazendo aquela ação. Indica também segurança, ou uma garantia de que algo iria acontecer quando o selo existia. É uma marca oficial de identificação, irmãos, colocada em vários documentos, não só a carta, o contrato, um outro tipo de documento. E na Bíblia tem várias ocasiões em que um selo era usado para outros eventos. Por exemplo, Daniel na cova dos leões, lembra? Daniel estava na cova dos leões, lá em Daniel 6, versículo 7. E quando Daniel estava lá, foi trazida uma pedra posta sobre a boca da cova, o rei a selou, ele era um rei persa, né, dos medo-persas, com o seu anel e com o anel dos seus senhores, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o selo do rei era algo tão imutável que não podia mais mudar. Então estava selado, está selado, não tem como mudar mais. E a ideia que Paulo fala dessa seriedade, irmão, é imutável. Quando você é salvo, o selo não dá para tirar mais. Ou seja, você é garantido que vai chegar naquele destino. Olha para você ver, irmãos, o poder de Deus usando uma ilustração de algo real na vida da pessoa. E tem várias outras ilustrações aqui, irmãos. Esther, capítulo 8:8, diz: escrevei, pois, aos judeus, como parecer bem aos vossos olhos em nome do rei, e selai-o com o anel do rei. Porque o documento que se escreve em nome do rei e que se sela com o anel do rei não se pode revogar.
Agora, se o anel de um rei terreno não podia se revogar, imagina a pessoa do Espírito Santo selando a vida de alguém. Quando alguém aceita Jesus, irmãos, ela é selada. Paulo aqui, irmãos, não tem dúvida de que aqueles irmãos de Éfeso eram salvos. Ele falou, ó, vocês foram selados, mas não entristeça aquele que te selou. Não entristeça o Espírito Santo de Deus. Então o Espírito, irmãos, ele sela. Essa é uma das obras. Ele é a garantia de posse e a garantia de destino, a segurança de que se vai chegar ao destino. O selo, ele mostra a originalidade, não tem como fingir. Se você é de Deus, você é selado pelo Espírito Santo. Tá, irmãos? E você pode fazer qualquer ritual na face da terra que pode parecer que você é filho de Deus. Se você não é salvo de verdade, você não é selado pelo Espírito Santo. Ah, pastor, como é que eu sei? É porque eu estou vindo na igreja Batista Bíblica em Pouso Alegre? Não, isso aqui não te garante salvação. E nenhuma igreja aqui te garante salvação. O que te garante salvação é aquele que morreu por você, pelos seus pecados na cruz do Calvário. E você, arrependido dos seus pecados, clama e recebe nele o perdão que ele te oferece, morrendo por você. É assim que você se arrepende, crê e é selado com o Espírito Santo. Não entristeçais este Espírito Santo que te selou na ocasião da sua salvação. Ainda fala, né, o Efésios 1,14, explica mais ainda a ideia de segurança da salvação, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Então, irmãos, a ideia de que o Espírito Santo, ele é o penhor, ele é o pagamento inicial, o cheque calção, podemos dizer assim, é aquele que começa o negócio oficialmente. Você pode falar que vai pagar, falar que vai fazer, enquanto você não deu o sinal ali, né? Porque aquele sinal garante que você não vai poder voltar atrás. Então o Espírito Santo, quando te sela, irmão, não tem como voltar atrás mais. Não existe perda de salvação. Existe salvação falsa, ou seja, a pessoa que nunca foi salvo de verdade, porque não tem como perder. É a mesma coisa de deixar de ser filho de Deus. Não tem o que você faça para deixar de ser filho de Deus. Tá? Não tem algo que um filho faça para deixar o vínculo que ele tem para comigo como meu filho. Não tem como voltar a isso. Ele pode ser um filho rebelde, pode ser um filho desobediente, um filho que a minha mão vai pesar com amor e disciplina, mas ele é meu filho, e porque é meu filho eu vou pesar a mão. Mas de acordo com a palavra de Deus, aquele que eu não disciplino porque não é meu filho, então aí é muito sério. Mas quando você aceita Jesus, esse selo é a garantia da sua herança, ou seja, você é salvo e você só não chegou no seu destino final ainda, mas o Espírito Santo vai te ajudar a caminhar, crescer, até chegar na glorificação, quando a sua salvação vai assumir o passo eterno, né, em que você, que já é filho de Deus, vai estar na casa destinada a você, no lar celestial, na presença do Pai. Então, irmãos, nós fomos selados como penhor, né? Selados para o dia da redenção. Tudo isso aqui para nos trazer a memória de que não devemos entristecer o Espírito, porque é possível entristecer. Como que é possível entristecer o Espírito Santo de Deus? Vamos ler juntos Efésios 4, 22? E quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. E aí, irmãos, a lista vai, como nós já estamos pregando nessa série de sermões. Coisas práticas que revelam que nós estamos corrompidos. E quando nós pecamos, nós entristecemos o Espírito Santo de Deus. Ah, pastor, mas eu sou pecador. Sim, você é, eu sou pecador também. Mas aquele que não se arrepende dos pecados, que vive pecando como se não fosse nada, sem responder em temor a Deus, sem arrependimento, em mudança de vida, em lavar os pés com a graça disponível de Deus, com o sangue do Cordeiro. Né? Lembra o texto de 1 João 1,9? Alguém sabe de cor? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. João falou para crentes, tá bom, irmãos?
Se confessarmos nossos pecados. Então, irmãos, você não precisa mais aceitar Jesus se você já fez isso um dia, mas você como crente, você se suja no caminhar desta vida. Você andando nessa terra empoeirada, você suja os seus dedões, né? Fica lá aquele vergão, aquela marca lá, e você precisa lavar. E Jesus Cristo está pronto para te perdoar. Mas você precisa confessar, você precisa acertar com Deus, andar com uma vida limpa. Quando você não faz isso, você entristece. Então você entristece por pecado, por ação. Então eu te encorajo, acerta com Deus. Tem alguma coisa ali, daquilo que nós já falamos, mentira, furto, palavras torpes, ira pecaminosa, algo que Deus tem que tomar conta, se tem que tirar e deixar Deus transformar. Tem alguma coisa ali que você precisa confessar diante de Deus? Porque se você não acertou, isso está entristecendo o Espírito Santo de Deus. O pecado também pode ser por omissão. Alguns falam, pastor, não faço nada disso. Mas às vezes o que devemos fazer, nós deixamos de fazer. Nós negligenciamos fazermos. Tiago 4,17 nos relembra. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Nós gostamos e devemos sempre estar prontos a aprender a palavra de Deus. E devemos aprender para viver, para praticar. E quando nós simplesmente guardamos aquele conhecimento e não fazemos, isso é omissão. Isso é omissão. Nós sabemos o que fazer, mas não fazemos. Será que no nosso coração tem algo que devemos investigar e falar, Senhor, tem algo que eu devo fazer e que eu estou deixando de fazer? Talvez eu não estou pecando diretamente, fazendo algo ruim, mas eu estou dando um passo para trás quando eu devia agir. Eu estou deixando de te obedecer. Eu estou me omitindo, negligenciando. Então, como que duas coisas na prática que nós podemos e comumente nós negligenciamos? A palavra de Deus. O irmão Assis encorajou aqui, nós vimos na escola bíblica, o que é muito bom, como eu gostaria de ver a escola bíblica cheia. E eu sei que tem pessoas por motivos diversos, saúde ou logística, alguma outra razão, que não pode estar sempre aqui. Mas se você pode e não se esforça para estar, ou se planeja para não estar, isso é omissão. Porque Deus está disponibilizando para você um banquete de comida fresca e você está rejeitando por qualquer outra prioridade. Se essa prioridade é importante para Deus e você fala para Deus e Deus diz, eu entendo, é mais importante do que aprender domingo de manhã. Então, entre você e Deus está bom. Mas se não é, acerta isso com Deus. Eu estou aqui para encorajar e para ensinar como pastor, mas eu não estou aqui para ficar botando peso na consciência de ninguém. Deus sabe, você sabe. Se é motivo que você não pode vir, saúde, coisa assim, entendemos. Mas se é algo que você pode fazer um esforço, mas não faz, veja diante de Deus se não é um pecado de omissão. Jesus, porém, respondendo, disse, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Às vezes a resposta para uma dúvida está justamente quando nós nos reunimos aqui e abrimos a Bíblia juntos. E nem tudo a gente vai responder, né, irmãos? Mas nós podemos orientar e ajudar uns aos outros. Então eu te encorajo, irmãos, a fazer isso. Mas não se contenta só com a igreja. Em casa, você tem lido a Bíblia, você abre a palavra de Deus e procura aprender direto da Bíblia, fazendo o seu estudo da palavra. Então eu queria te encorajar. Outro pecado por omissão era um pecado comumente e que o autor de Hebreus, ele ressaltou aqui, capítulo 10, verso 25. Não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns. Antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Então, já era costume de alguns naquela época deixar de congregar. E aqui o autor fala, não deixando a mútua congregação, a nossa mútua congregação. Eu sei que na época da pandemia, isso aqui talvez podia ter uma boa desculpa, uma boa justificativa, né? Ah, mas eu não estou congregando para não pegar Covid-19, né? Eu não estou congregando para não passar minha doença para ninguém ou para não pegar a doença de ninguém.
Só que acabou, né, irmãos? Graças a Deus, né? Graças a Deus, acabou. Então, o que falamos agora? Será que não se tornou um costume de alguns deixar de congregar? Se isso é fato, vamos voltar, vamos tirar o velho homem de deixar de congregar e vamos congregar. Vamos encorajar, admoestar. Liga para aquele irmão, por que você não foi? Senti sua falta. Mas eu fui e não deu tempo. Mas tudo aquilo que se é justificável diante de Deus, amém. Mas se é algo que foi uma omissão da nossa parte, devemos encorajar e falar, irmão, prioriza, se programa, faz o que Deus está falando aqui. Não deixa virar um costume seu, o que é de alguns. Então, tudo isso, irmão, pecado por ação e pecado por omissão, entristece ao Espírito Santo de Deus. São simplesmente alguns exemplos. Paulo não falou a lista de todos os pecados, mas em geral, o pecado entristece o Espírito Santo de Deus. Porque Jesus morreu pelos nossos pecados, irmãos. Se isso custou o preço do Filho de Deus, isso deve nos entristecer. E como devemos acertar isso com Deus? Da mesma forma que quando nos aproximamos através de Cristo, nos arrependendo, pedindo perdão e procurando fazer certo com a graça de Deus. E eu te convido, meu irmão em Cristo, que você feche seus olhos agora, abaixe a sua cabeça. Nós vamos interceder uns pelos outros agora. Senhor meu Deus, eu agradeço pela vida de cada irmão, de cada irmã que aqui estão. O Senhor conhece a luta de cada um, a realidade de cada um. O Senhor conhece os nossos corações, as nossas intenções. Nós entendemos, ó Pai, que ainda não estamos lá na glória. Portanto, nós temos uma luta diária aqui com nossa carne, com o nosso velho homem. Ajude, Senhor Deus, cada irmão, cada irmã que enfrenta as suas lutas, as tentações, os desânimos, as batalhas, as enfermidades, os desencorajamentos. Ajuda-nos, Senhor Deus, quando o Senhor fala conosco através da Bíblia, que venhamos a receber com temor, venhamos a ouvir, venhamos a crer e obedecer para a Tua glória, Senhor Deus. Me ajude, ó Pai, como alguém que está aqui à frente, ó Pai, que não tenho poder, não tenho autoridade nenhuma, Senhor Deus, para mudar nada na vida de nenhuma pessoa. Mas, Senhor Deus, que o Senhor torne essa mudança na minha vida, primeiramente. Que tudo aquilo que te entristece na minha vida, que eu venha estar não só arrependido, mas tirar isso e mudar para a Tua glória. Pecados de ação. Também, Pai, pecados de omissão. Seja negligenciando a Bíblia, negligenciando vir na igreja. Ajuda-nos, Senhor Deus, a criarmos hábitos que honrem ao Senhor nesse 2024. E que isso seja uma bênção, Pai, na vida de cada um. Sei, ó Pai, que as pessoas aqui vão ser uma bênção, vão ser um vaso de bênção, cada vez mais que se aproximam do Senhor com o coração certo, coração limpo, desejo de obedecer e vão ser uma luz nesse mundo em trevas. Ajude aqueles que estão em enfermidades, ó Pai, em lutas, que nem sempre, às vezes, podem estar na igreja, em todas as ocasiões. O Senhor conhece, Pai. Traga consolo, saúde. Aqueles que têm outros motivos que não podem vir. O Senhor conhece, Senhor Deus. Pedimos que o Senhor encoraje, que o Senhor ajude a cada um. Não estamos aqui para julgar ninguém, mas queremos despertar. Isso é algo que pode ser mudado. Que o Teu Espírito nos convença e nos ajude. Para a Tua glória e para a bênção um do outro. Em nome de Jesus Cristo. Amém.